Olá, seja bem-vindo à Casa dos Bnei Sim. Vamos falar hoje sobre as maravilhas da Torá, os ensinamentos que este livro sagrado tem a nos trazer. Um livro de mais de 2.300 anos, mas que está mais atual do que nunca. E até os dias de hoje nós conseguimos tirar grandes lições para as nossas vidas. Aqui comigo, meu amigo Aharon. Seja bem-vindo, Aharon. Shabbat Shalom a todos, é um prazer estar aqui novamente, trazendo o conhecimento da Torá para todos. Muito bem. A paraxá a ser analisada hoje é a paraxá Matot Masei, é a junção Das de duas duas paraxás. parashot, né? São duas partes em uma só. Se dá devido aos anos bissextos, né? Para que nós consigamos, dentro do ciclo anual, ler todos os livros determinados, né? Todos os trechos da Torá determinados. A cada 3 anos nós completamos um ciclo completo Sim, de leituras, né? sim, Esse ano é o ano trienal 2, né? sim. Ano trienal 2, e nós estamos cumprindo com esse ciclo de leituras trienal. A cada 3 anos se completa a Torá inteira. E para que nós possamos fazer a leitura completa, algumas parashot são juntas, acontecem juntas. E é o caso dessa, Matot Masei, que vem trazendo aí importantes acontecimentos do povo de Israel, Aaron. É o momento em que o povo está agora na porta de entrada da terra prometida, de Canaã, Sim. né? O início da Paraxá Matot fala, né, sobre o cumprimento, né, do que você propõe aos outros, né? Ou seja, você faz algum, dá algum parecer a alguém, né? E esse parecer tem que ser cumprido posteriormente, né? Então ele inicia com essa parte da Paraxá. Uhum. Aí posteriormente fala sobre as terras, né, da divisão das terras, onde duas tribos e meias, né, ficaram aquém do Jordão, né, fazem o pedido a Moshe Uhum. Rabbeinu. E posteriormente a outra paraxá, né, que é a paraxá Massé, né, conclui ali com novamente uma parte da herança das mulheres, né? Que fala sobre essa herança na paraxá posterior, né? Que ela teve na paraxá anterior, né? Na paraxá da semana passada já falava sobre isso. E ela é novamente esclarecida nessa paraxá Massé. Bom, então justamente ela vai começando, né? A Paraxá começa com as leis sobre votos e juramentos. Isso. Moshe fala aos líderes das tribos de Israel sobre a importância de manter os votos e as condições sob as quais podem ser anulados, especialmente em relação aos votos feitos pelas mulheres. Estas leis destacam a seriedade dos compromissos verbais e necessidades de cumpri-los. E manter votos nos dias de hoje é uma das coisas mais difíceis, né? A gente manter. Para esta geração, né, em que nós estamos vivendo. É uma geração que faz muitas promessas, mas que não consegue cumprir as Não suas consegue entregar promessas. a metade daquilo que foi prometido. Exatamente, tanto em aspectos políticos, quando você fala em promessa, nós lembramos dos políticos, né? Mas as pessoas, porque os políticos são um reflexo da Sim, sociedade, sim. né? Eu penso aqui para você que nos acompanha, que é uma geração que não cumpre as promessas a si mesma, né? Ela não consegue realizar os votos que ela faz para ela mesma. Um voto simples, por exemplo, vou emagrecer, vou fazer exercícios físicos, Vou vou fazer mudar um de curso, hábitos. vou fazer alguma coisa para que a minha vida se Exatamente. torne melhor. É. E muitas das vezes essas pessoas, né, elas fazem esses votos geralmente olhando pelo povo em si aqui, pelos brasileiros, né, fazem votos todo início de ano, né, e fazem várias promessas, né, e acabam não cumprindo a metade daquilo que se propõe a fazer. A Torá nos ensina muito, né, com relação aos judeus, olhando para nós, né, que nós temos que cumprir tudo aquilo que sai da nossa boca. Então, a partir do momento que você faz um juramento ou faz uma promessa, você tem que cumprir da melhor forma.
E a gente precisa colocar isso, né, na nossa vida habitual para que a gente consiga atingir o maior nível de excelência com relação à espiritualidade, né? Que isso vai estar correlacionado, né, uma É, coisa é, com a outra. é um dispositivo, né? Esse dispositivo, e Moshe reforça isso, de cumprir, né? Se você se comprometeu, cumpra. Agora você tem uma obrigação, né? A partir do momento que você verbalizou a sua promessa, enquanto você só está imaginando, porque existe aquela questão, né? Você está enganando a si mesmo. Quando você fica fazendo promessas na sua cabeça, você engana a si mesmo. Ok, Sim, você enganar a si mesmo, você vai ficar num ciclo sem fim de derrota, né? Porque se você não cumpre as suas palavras, é porque você não age, você não está construindo nada. Mas quando você verbaliza, aí não é só a você que você prejudica. Você cria expectativas, você dá a tua palavra, e quando você dá a tua palavra, você também está dando a palavra do próprio Deus que te deu a vida, porque você é a própria manifestação divina, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. sim. Então, quando nós saímos falando por aí que nós vamos fazer isso, que nós vamos fazer aquilo, nos comprometendo, e é interessante, o Aharon, eu já convivi com pessoas que olham nos olhos e dizem: eu vou na sinagoga nesse Shabat. Faz muito tempo que ela não comparece, que ela não frequenta, e isso serve também para você que eventualmente está nos acompanhando aí, que é de outra religião, mas você deve ter conhecido pessoas assim: olha, amanhã eu estarei lá, que horas começa? E há muitos anos ela não aparece. Que horas começa? Olha, começa às 9, então 8h30 eu já estou lá. Vai ter alguém lá esse horário para me receber? Sim, vai ter. Então 8h30, talvez 8h15 eu esteja lá. E E eu chega conheci, 8h15, eu conheci uma 8h30, 9 pessoa, horas e nada. Eu conheci uma pessoa, é muito interessante. Todas as vezes que ela nos via, ela dizia assim: olha, amanhã eu estarei lá, hein? E era esse mesmo discurso. Que horas começa? E ela falava, então, e ela dava 1 hora antes, ela já estaria lá. E nesses últimos 15 anos, ela nunca apareceu. E tenho certeza, se hoje nós a encontrarmos no supermercado, na rua, ela vai falar: que maravilha, meus irmãos! Olha, amanhã eu vou lá, hein? Nesse Shabat vai ter serviço? Vai ter. Então eu estarei. Que horas começa? É a mesma conversa. Então ela acha que nos engana, e tudo bem. Nós, quem somos nós, Sim, né? Ela sim. pode dizer o que ela quiser, mas ela está enganando a ela mesma. Parece que essas falsas promessas. E veja, eu estou falando de algo simples, né? Como Sim. a presença em algum lugar, né? Não precisa ser necessariamente na sinagoga, na igreja, seja lá onde for, em qualquer lugar, né? Se Uhum. você deu a sua palavra, você gerou expectativa, e quando você quebra a palavra 1, 2, 3 vezes, você já não é mais levado a sério, né? Você já vira motivo de chacota. E quando você perde esse lado, né, de você falar e não cumprir, É, automaticamente você perde toda a credibilidade perante a todos. o bom nome, Isso. porque os nossos sábios nos ensinam, e Moshe aqui traz essa lição, que nada é mais importante que o bom nome, preservarmos a nossa integridade. O que é integridade? É a sua moral, né? É a Sim, sua, sim. a sua capacidade de se levar a sério e de representar os seus valores. A integridade é você ser fiel aos seus valores. Ora, mas quais são os seus valores? Nós, judeus, nós reivindicamos ter os valores da Torá, os Sim. valores sagrados, os valores mais quistos para o Criador. E quando nós não mantemos nossa palavra em relação ao que dizemos, ao que prometemos, nós pisamos nesses valores. A questão é essa. E o grande problema é que nós nos esquecemos disso no dia a dia. Duvido que quando você promete alguma coisa com a intenção de não cumprir, você se lembra que Deus está ali e que Está você ouvindo, está né? jurando e prometendo perante Deus, né? Porque você não se diz imagem e semelhança do Criador, Então você né? tem que agir conforme o Criador nos ensina, né? Se você pegar as gerações anteriores, mais antigas, existia até um velho ditado, né? O fio do bigode vale mais do que uma assinatura. Isso Porque mesmo. antigamente os mais velhos, E é acho que tem Torá, hein? muitas. O É fio do bigode é Torá. Torá.
Os mais velhos tinham esse hábito do que eles falavam era cumprido à risca. Eles tinham isso em mente, porque eles eram criados dessa forma. A geração atual, pelo fato dessa muita informação, muita coisa, muita libertinagem que são dadas hoje Falta de compromisso, né? Então eles não levam muito a sério isso. Eles acham careta. Exatamente, eu ia comentar isso. O fato de alguém honrar a palavra hoje é visto como retrógrado. Ah, esse cara é muito Caxias, esse cara é retrógrado, né? Essa menina, esse rapaz. Se vê um menino que leva a sério a vida, ele vira motivo de chacota dos demais, né? A pessoa tem que ser aquela pessoa assim, descompromissada, desapegada, aí sim. Aí ele está no nível. Só que isso é uma subversão de valores, porque quando a sociedade não é apegada aos seus valores, ela recebe ordens de qualquer um. E pode ser a pessoa mais imbecil da face da Terra, ela conseguirá dominar aquelas pessoas sem valores. E nós sofremos isso no nosso país. Nós temos uma pessoa totalmente sem valores no comando da nossa nação. Sim. Por quê? Porque ele é o reflexo de quem nós somos. Sabe? Com valores extremamente subvertidos, né? Com ideais subvertidos, com ódio a Israel, né? Com desprezo à moral e aos bons costumes, né? Hoje nós vivemos num país, aqui no Brasil, com valores judaicos cristãos, né? No nosso caso, nós representamos os valores judaicos, os nossos irmãos cristãos representam os valores deles, sim, mas veja, sim, quem está no poder no Brasil não tem nenhum aceita, desses valores. Não. Ele coloca isso como uma coisa ultrapassada. Ele não fala, né? Agora sim, estão com essa pauta da família, com esses valores de família. Aonde isso vai nos levar? Mas nada mais é que um plano dele para controlar melhor a sociedade. Exatamente. Ou seja, você rompendo os pilares que são a tua família, os teus costumes, os teus valores, você tira toda a base de uma sociedade e automaticamente você consegue dominá-la muito mais fácil. Exato, boa. E automaticamente, quando você domina essa sociedade, você implanta qualquer coisa que você queira dentro dessa sociedade. Ou seja, você impõe o que você quer e todo mundo vai aceitar. A sociedade é gado. Sim. Ela simplesmente é arrebanhada, tocada para onde o tocador de boiada, né, o berranteiro, o cavaleiro, seja lá como for, esse condutor, ele não é um pastor. Porque o pastor de ovelhas, ele arrebanha e protege as ovelhas. Ele unifica, né? Não, esse outro, ele só quer tocar a boiada para o seu bel prazer. E é esse o papel. Então veja como algo, às vezes, sem importância, como cumprir uma promessa, dar a sua palavra e cumprir e honrar, isso às vezes parece algo muito distante, né? É uma questão de ética, né? Ética apegada aos valores, porque também existe ética entre os bandidos. Sim. Né? Sim. Mas ética interligada aos seus valores. Quais são os seus valores? Se você aí está me acompanhando e não conhece quais são os seus valores, levante um sinal de vermelho, alerta, né? Um sinal de alerta aí na sua vida, porque você precisa adquirir esses valores. E nós estamos falando de valores que Moshe parou para repassar ao povo. O povo já conhecia, mas as coisas óbvias devem ser ditas diariamente. Nós não temos que dizer para os nossos filhos, feche a porta, coloque aonde você encontrou, sim, apague a luz, escove os dentes, diga obrigado, peça licença. Diariamente nós temos que incutir em nossos filhos os valores. Acontece que isso parou de acontecer. Na maioria das famílias, quem tem o papel de educar, porque isso é educação, parte da educação, e a educação no judaísmo é algo primordial para conduzir a criança e depois o adulto que ela vai se tornar. Hoje a educação está terceirizada para a internet, para a televisão, né, para o celular, para o computador. São as novas babás. Né? Os pais não têm tempo de estar olhando, soltam para a internet. Agora, o que a internet ensina? Justamente o contrário do que um pai e a mãe deveriam estar ensinando para os filhos. Ah, estou muito ocupado, estou trabalhando demais, não quero parecer ruim porque o meu pai, ele era muito rígido, o meu pai me cobrava muito e eu não quero ser isso com o meu filho. Ora, existem
diferentes maneiras de incutir os mesmos valores nos seus filhos, sem violência, usando uma comunicação não agressiva, uma comunicação positiva, uma Sim. comunicação instrutiva e educativa. É perfeitamente possível você ensinar ao seu filho a pedir licença, a pedir desculpas, a fechar a porta que ele abriu, né? A se dedicar aos estudos, a ser uma pessoa melhor, sem usar a violência. Sim, os nossos pais e avós, eles receberam a educação pela violência, porque é o que eles conheciam. Sim. E eram o que os seus pais e os seus avós conheciam. Ora, uma vez que nós identificamos que a violência não ajuda, afasta os filhos dos pais, nós agora temos um meio de colocar os valores de uma forma mais doce, né? Sim. Agora, Haron, o problema foi esse. Teve uma geração que era muito rígida e era violenta, né? Eu conheço famílias e tenho na minha Sim. família algumas pessoas com certos sentimentos com os avós, justamente por apanhar muito de vara, apanhar, né? Principalmente Sim. quem morava Sim. muito no interior, apanhava muito, né? É que eles eram mais, vamos dizer, peraltas, né? E acabavam apanhando por esse motivo. Mas se a gente trazer para nova geração de hoje, eles acabaram, como você disse, né? Deixando que tipo, a internet em si educasse seus filhos. Na internet tem todo tipo de gente. Automaticamente você incute isso na mente dele que aquilo ali é o correto. E basicamente tudo que tem na internet traz, claro que tem coisas boas, mas também existe muita coisa ali que uma criança ou um adolescente que está em processo de crescimento, de amadurecimento, de conhecimento, ele acaba absorvendo aquilo como verdade. E daí acontece muitas vezes, como você vê até no próprio jornal, de crianças no colégio acabando discutindo com professores, batendo ou agindo de forma que não é uma forma correta de se agir numa sociedade, né? E daí até eu levanto uma questão de muitos pais, né, que brigam ali para de repente colocar o seu filho num colégio melhor, num colégio ali que vai te dar uma orientação melhor. Por quê? Ele sabe que se ele colocar num colégio atual, que é um colégio militante, que vai estar ensinando o teu filho Público, né? só a ser um gado de uma certa situação, ele sabe que aquela criança ela não vai ter um futuro boa. Então, automaticamente, eles buscam lá os colégios. Hoje, a gente tem aqui no Paraná os colégios cívico-militares que automaticamente tem fila para entrar, porque sabem que são os colégios que vão estar ensinando valores para as crianças que hoje muitos pais não conseguem aplicar nos seus filhos. Haron, eu tive na escola quando menino, hoje eu tenho 35 anos, quando menino eu me lembro dos professores dando a matéria de educação moral e cívica. Né? Não sei se você teve, Sim, sim. né? Mas eu tive, que atravesse na faixa, né? Atravesse a rua na faixa de Sim. pedestre, respeite, peça licença, respeite os mais velhos, velhos, independente da situação. independente da situação, né? Respeite o pai, respeite a mãe, peça licença, por favor, obrigado, né? Escove os dentes, tudo isso. Existiam as campanhas, né? E a educação moral e cívica nos ensinava a sermos civilizados. Isso hoje em dia é impensável. Né? Hoje em dia tem educação sexual, Exatamente. querendo implantar a sexualidade, né? antecipada nos adolescentes. Então, Aharon, a forma com que os nossos avós e os nossos pais nos ensinaram acabaram subvertendo um valor onde todos aqueles valores eram violentos. O fato de você ter que respeitar o pai e a mãe é uma violência. O fato de você ter que pedir licença, dizer obrigado e respeitar os mais velhos também é algo retrógrado e violento, como diz, é patriarcal. Entendeu? Esse é o sistema de educação patriarcal. Ora, não é. Os valores, a forma com que nós éramos educados, ela pode ter sido, sim, uma forma mais violenta, né? Mas eu não reclamo. Agora, os valores, esses valores são eternos. O respeito aos mais velhos, o mínimo da etiqueta, da educação, isso é eterno, isso não muda, independente da forma com que isso é implantado.
Ora, hoje nós conhecemos formas mais eficientes de ensinar os nossos filhos. Sim. Então vamos fazer. Porque antes tem uma coisa, Aharon, e aí nós já vamos para o próximo tópico dessa paraxá. Tinha uma coisa, né? Nós não tínhamos nada a perder, porque nós não tínhamos nada. Então a Sim. única forma que o pai tinha era na vara, né? Sim. Nós não tínhamos, porque hoje o filho tem celular, Tem videogame. computador, videogame, internet, né? Todo tipo de brinquedos. Hoje a criança tem muito a perder. Então quando o pai coloca o castigo, ora, o máximo que os nossos pais podiam nos castigar era o quê? Você não vai sair brincar lá fora, né? Mas muitos cresceram aí, não tinham uma bicicleta, não tinham um videogame, não tinham um brinquedo, não tinham nada. Mas E hoje na tem. geração do meu pai e da minha mãe e dos avós, a criança não tinha infância, ela ia trabalhar. Quando tinha ali seus 7, 8 anos, já estava indo para a roça para trabalhar com o pai na lavoura. Essa foi a realidade de muitas pessoas dessas gerações, né? E hoje isso já não existe mais. Hoje o filho não vai para a roça. O filho tem a infância, ele brinca, ele vive uma vida de criança que muitos não tiveram a chance. Então, cada geração, óbvio, tem a sua própria realidade, Arão. Sim. Né? Mas se você olhar por esse fato ali desses que lá no passado passaram por essas situações, hoje eles têm uma estrutura mental e física muito melhor do que sem sombra de totalmente. dúvidas, sem sombra de dúvidas. Né? Porque aprenderam com a dor, né? Sim, sim. Aprenderam E viram com a dor. e dão valor nas coisas que hoje tem, né? Diferente dessa sociedade, dessa geração agora, que muitas das vezes acaba não dando valor naquilo que você tem. Nos tornamos uma sociedade enfraquecida. Sim. Né? Nós vemos grandes problemas na Europa hoje, justamente porque o europeu se desapegou dos seus valores, veio um outro povo com valores e está sobrepujando a cultura europeia. Sim. Com uma cultura radical islâmica xiita revolucionária. Né? E aos poucos eles estão... Aos poucos eles estão tomando espaço, aos poucos eles estão dominando, e os valores ocidentais estão sendo perdidos, inclusive valores de conceito de liberdade. Lá no Oriente Médio não existe o conceito de liberdade, como nós conhecemos aqui. Lá a realidade é totalmente diferente, né? Lá não existe democracia, a única democracia é Israel, porque é pautado por valores da Torá. Sim. Mas, se Israel um dia cair, acabou. A última fronteira entre o mundo, vamos colocar civilizado, o mundo de direitos, o mundo de liberdades religiosas, para um mundo totalmente autoritário, impositor, onde só há uma religião, que é o Islã, praticado de forma radical, xiita e revolucionário. Não é apenas o Islã que os nossos irmãos muçulmanos praticam aqui no Brasil. Não. É um Islã extremamente violento, que é o que está existindo hoje na Europa. Bom, voltando, então, Moshe, ele traz esse tema porque, entre tantos temas no conceito educacional judaico, por que Moshe parou? Porque eles pararam para Moshe repassar a temática dos valores, a temática de cumpra a sua palavra. Inclusive, aí, curiosamente, a Torá é perfeita e a legislação também, né, da Torá. Havia uma regra específica para o voto das mulheres, né, e também para o voto do homem, né, quando que esse voto poderia ser anulado. Né, existe o período correto, você faz um voto, depois de um ano, principalmente no Yom Kippur, você anula os seus votos. Né? Se você não conseguiu cumprir, você anula, porque você não pode ficar com o voto estendido. Pendente, né? Pendente, porque, veja, o voto ele tem um valor espiritual. Por que há o envolvimento de cancelar esses votos? E principalmente quando você faz um voto relacionado à obra divina. Né? Você tem o voto que você faz para você mesmo, você já está se afundando. Tem o voto que você faz para o seu irmão, você também já está se afundando. E tem o voto que você faz para o serviço divino. Aí sim, esse voto, você tem a maior responsabilidade sobre ele.
Agora, ninguém está preso a um voto para o resto da vida, né? Ele tem um período de 1 ano que ele cumprirá esse voto e depois esse voto poderá ser anulado se não cumprido. Mas aí, esse voto é perdoado, ele é anulado. Inclusive, antes de iniciarmos o Yom Kippur, nós fazemos a anulação de votos, né? Justamente porque você não está condenado. Muitas vezes porque as situações mudam também, né? Hoje nós vivemos a falta de caráter, que ele promete sabendo que não vai cumprir, né? Isso é falta de caráter. Mas as coisas mudam, né? Muitas vezes nós estamos numa situação, e isso é um caso real, né? Estamos numa situação, fazemos um voto. Por exemplo, hoje eu tenho uma estabilidade financeira e eu faço um voto com a sinagoga. Olha, todos os meses eu vou doar um valor X para a nossa sinagoga para a construção do mikve. Eu vou financiar o mikve. Ok, estou com os meus negócios estabilizado, o mercado está funcionando. Passam-se 6 meses, dá um boom na economia, o meu negócio quebra e eu estou com aquele voto. Então, isso foi pensado. Se você entrar numa situação dessas, você não vai destruir a sua família, você não vai vender tudo que você tem para poder honrar com esse voto. Por quê? A sua situação agora mudou. A sua situação, ela não permite mais que você cumpra com esse voto. Então, é para isso que existem os dispositivos na lei para anulação de voto. Mas é isso. Você tem que estar consciente dos seus votos, né? E existia aqui também nessa paraxá o caso do voto da mulher, né? Ela tinha que consultar o esposo, o marido, antes de fazer o voto. Porque se o marido fosse pego de surpresa, ele tinha a prerrogativa de anular aquele voto, né? Eles tinham que estar em comum acordo, o casal, para que a mulher pudesse fazer aquela promessa, né? Então, estudando essa paraxá, nós vamos ver ali todos os dispositivos que envolvem a promessa dos homens, os votos dos homens e os votos das mulheres. Mas num conceito geral, porque na leitura da paraxá nós vamos poder examinar isso de uma forma mais profunda, num conceito geral, trata-se dos valores dos homens e das mulheres e da importância da palavra verbalizada, porque isso reverberava até as instâncias superiores, as instâncias divinas. Não fica só aqui. Não. Uma promessa entre nós dois, ela não vai ficar só aqui no nosso estúdio. Ela vai reverberar até os céus. E Deus conhece os nossos corações, Ele lê as nossas mentes, Ele lê as nossas intenções e Ele sabe quando nós prometemos com intenção de cumprir e quando nós prometemos apenas para nos aparecermos para as pessoas que estão à nossa volta. Isso acontece muito. Aparecem muitas pessoas aqui entrando em contato com esta sinagoga. Eu amo o trabalho de vocês. Eu amo Israel. Como que eu posso ajudar? Como que eu posso contribuir? E muitos honram as suas promessas, muitos honram. Agora, existem aqueles que chegam, dão a carteirada e falam, eu vou ajudar a comunidade, me mandem o número da conta, me mandem o Pix, me mandem, como é que eu faço? Coloque o meu nome aí, porque eu vou fazer isso. E do nada ele desaparece. Né? Do nada ele desaparece, nunca mais respondem as ligações, ele ocupa o tempo das pessoas, porque geralmente ele quer ser atendido. Ele não é aquela pessoa que olha a obra eterna e ele diz assim, não, eu vou ajudar essa obra, olha, tá aqui a informação, eu vou ajudar e pronto. Não. Ele quer ser visto, ele quer ser exaltado, ele quer ser até adorado, né, pela comunidade. E aí, quando isso acontece, ele vai embora e nunca mais aparece. Então, são muitas pessoas que na emoção, ou, veja bem, preste atenção aqui, ou querendo barganhar com Deus como se ele não conhecesse a sua intenção, você faz falsas promessas. Você diz para Deus, não, eu tenho a intenção de cumprir, mas as suas ações mostram totalmente ao contrário. Você está indo no caminho contrário das promessas que você fez com Deus como testemunha, porque você tem uma causa, você tem um objetivo e você diz assim, bom, se eu disser a Deus que eu vou
realizar isso pela sua casa, pela sua obra, ele vai me abençoar, porque eu sendo abençoado, eu vou poder cumprir com a minha promessa. Mas, quando Deus vai te abençoando, você vai se esquivando das suas obrigações. Então você tenta manipular a presença divina com uma promessa, que só você sabe que lá no fundo você não tem a intenção de cumprir, e aí você joga para o alto. Existe isso. E isso está acontecendo hoje. E quando você promete para você mesmo, com a mesma intenção de não cumprir, você está se enganando, você está pingando veneno na sua comida. Aos poucos você vai perdendo totalmente a fé em você mesmo. Isso é muito perigoso, porque quando você não acredita em você mesmo, você já morreu. E quando você não acredita em você mesmo, nem as outras pessoas vão acreditar em você mesmo. Você está morto. Porque quando ninguém mais leva a sério aquele indivíduo, é como se ele tivesse morrido, Harold. Sim, porque tudo que ele fala é motivo das pessoas falarem. Ele não acredito porque ele Mais nunca vai uma cumprir. mentira. Aí, de não cumpridor de promessas, ele vira um mentiroso. Sim. E perde toda a sua credibilidade, o que ele construiu. Muitas das situações na nossa vida, né? Nós levamos, às vezes, sei lá, 50 anos para construir um nome. E a gente consegue perder muitas vezes em um ato. Então, por isso que é bom você sempre cumprir aquilo que você coloca como pauta e da melhor forma. E nas ocasiões em que isso acontece, de você ter um problema em sua vida, você sempre trazer a verdade para que aquilo que você se comprometeu em fazer vai ser temporariamente suspenso, mas por um motivo verdadeiro em que você vai trazer, né? Expor aquilo para quem você deu aquela palavra ou aquela promessa. Então, quando for fazer uma promessa, busque estar consciente, né? Não haja pela Daquilo. emoção. Eu já vi pessoas muito emocionadas com toda essa movimentação dos Binenos Sim, que é um fenômeno que está acontecendo, né? Uhum. A pessoa se emociona e ela promete. Mas ela prometeu sem ter as condições depois de honrar. Olha, eu vou ir morar próximo de uma sinagoga, eu vou contribuir aqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, agora tudo vai mudar. Só que na realidade ela apenas estava emocionada. Então por isso, pare, pense, reflita. Você que é casado ou casada, consulte o seu cônjuge, né? Olha, estou pensando em me comprometer com isso. O que você acha, né? O que você pensa, meu esposo, minha esposa? Inclusive, essa lei ela é válida até os dias de hoje, né? Sim, sim. Da anulação de votos do esposo, ao ver que a esposa acabou se emocionando demais e fazendo uma promessa, ele pode anular aquele voto, ele tem essa prerrogativa. Então, vamos observar isso. Observe, pare um pouquinho, pense antes de se comprometer, antes principalmente de verbalizar. Tá? Não verbalize. Se você não tem condições, se você não pode, não verbalize, porque verbalizou, você está se comprometendo com o divino, com o sagrado, e aí a responsabilidade não é mais apenas com esse mundo terreno, mas sim com o mundo celestial, e esse mundo celestial ele vai fechar as portas das bênçãos, porque você é simplesmente um mentiroso. Sim. Né? Então sim, tem um equilíbrio. Tem um equilíbrio, a vida muda, as situações mudam, elas estão mudando diariamente. Mas não seja insistente. Não tente enganar Deus, não tente enganar as pessoas, não faça isso, é muito terrível. Você criar expectativas, e principalmente expectativas no mundo espiritual, no sagrado, isso vai para a tua conta de uma maneira muito terrível. Aí você pensa, puxa, mas por que a minha vida não vai para frente? Por que nada dá certo? Por que só está piorando? Porque você está enganando os outros, mas ao mesmo tempo você engana você mesmo. Você sabe que você não tem palavra, que você muitas vezes age como um canalha, como alguém que, sabe, desprezível. Você sabe, você mesmo se despreza. E aí você entra num ciclo sem fim, uma falta total de inteligência emocional, uma falta total de perspectivas. E qual que é o futuro para alguém assim, Aaron? Né? Ele É acaba ele mesmo amargoso. se destruindo, né? Ele mesmo não tem
essa visão de uma pessoa que vai ter um futuro bom. Porque automaticamente ele mesmo vai se decaindo e chega numa hora que é, tudo que ele tentou conquistar vai por água abaixo. Muito bem. Olha só que trechinho, né? E quantas lições profundas nós conseguimos retirar Extrair. dessa parte. Lógico, você fazendo a leitura aí, encontra-se em números essa parte, né, dos juramentos, números do capítulo 30, Passuque 2 ao 32, ao capítulo 42, ok? Então, Uhum. você pode fazer essa leitura mais completa aí nesse intervalo, ok? Bom, seguindo aqui os nossos tópicos da Parashá Matot, a guerra contra Midian, né? A guerra contra os medianitas é comandada por Deus como retribuição, veja bem, pela sedução dos israelitas. Lembra que há alguns dias atrás nós estudamos a Parashá de Balac, depois a Parashá de Pinhas na semana passada, que finalizou, né, Sim. a praga, finalizou todo o problema que os medianitas causaram, né, aos israelitas. É uma punição agora, essa guerra, por fazer os israelitas adorarem adorarem no culto de Baal Peor, né, adorarem outros deuses. Os israelitas vencem a batalha, matam os homens e capturam as mulheres e crianças. Olha só o que aconteceu. Moshe se enfurece ao ver que as mulheres que tinham induzido os israelitas a pecar foram poupadas e ordena que elas sejam mortas, com exceção das virgens. O espólio de guerra é dividido entre os guerreiros e a comunidade e os levitas. Então nós temos aí uma reação divina, Sim. porque Israel pagou um preço alto, né? Milhares de judeus morreram nesse envolvimento com as filhas de Moabe, Uhum. né? Por conta do pecado. E não foi só o pecado da inversão, da subversão sexual, né? Mas também o pecado da traição a Deus, né? Idolatria, Pela né? idolatria. E isso, algo que enfurece a Deus é quando o povo judeu, o povo de Israel, se torna idólatra, né? Isso ali, é o tema mais nevrálgico na relação divina com o seu povo, né? Agora, os causadores do mal, porque Israel estava bem, mas com uma tática astuta, né? Os medianitas, os moabitas, eles Viram que na força não exatamente. conseguiriam atingir o povo israelense, e automaticamente eles pensaram, né? Uma maneira mais fácil da gente conseguir atingir e tirar a base dessa sociedade que estava ali, né? Seria colocar, né? De uma forma mais sorrateira, né? Trazer ali as mulheres e automaticamente fazer com que eles Adorassem, né? adorassem, né? Os seus ídolos sem estar percebendo que estavam fazendo isso. E Porque os automaticamente, moabitas imaginaram assim, bom, agora Deus vai levar a sua ira a Israel e Israel será completamente sim. destruído, né? Mas então e ficou por isso. Israel foi, né? Morreram milhares nessa praga, até que um príncipe de Israel, que foi Pinhas na última paraxá, vem e transpassa uma lança, né? Entre os dois. Matando o príncipe e a princesa moabita, né? Sim. Midianita. E, bom, ali a praga cessou, né? É. Israel volta novamente aos cuidados divinos. Inclusive ele foi muito julgado por esse ato, né? Muitos não concordavam com isso. Mas o próprio Eterno, né, deu para ele é, Uma recompensa, uma né? recompensa, né, de paz, né? Que ele que recuperou, né, a paz ao povo de Israel, né? Ele que trouxe novamente a ordem para... Foi feito um sacrifício, né? Sim, sim, Aquele príncipe morreu, a princesa morreu, foram sacrificados justamente pelo pecado. Não que eles eram os sacrifícios, mas simbolicamente eles representaram esse sacrifício feito para que a praga, né, para que aquela maldição ao povo parasse. Bom, não bastando isso, a vingança divina. Às vezes você imagina assim, puxa,
pequei, errei, né? Pequei contra o nome sagrado, porque ali os medianitas, os moabitas, eles pecaram contra o nome sagrado, porque eles levaram Israel ao pecado. Sim. Eles fizeram o povo sagrado pecar. Por isso, tome cuidado com isso. Quando você fica insistindo em levar o judeu para a sua religião. O judeu não pode. Você pode estar exatamente onde você está. Mas o judeu não pode. Então, quando você fica dizendo para o judeu, olha, vamos lá na minha igreja, vamos lá no meu culto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, você está levando o judeu, que é proibido, né? O judeu é proibido de participar de cultos. Veja, olha só, a guerra foi comandada por Deus como retribuição pela sedução dos israelitas ao culto de Baal Peor. Né? Ao culto. Ir ao culto já é proibido. Então, cuidado, às vezes na boa intenção, não era o caso aqui dos midianitas. Eles não tinham boa intenção, mas às vezes você na boa intenção, puxa, vou levar aquele meu irmão judeu, aquele meu amigo judeu no culto lá, no meu culto, independente da sua religião, tá? Independente da religião. Aqui não estamos falando de religião, estamos falando de deuses, de cultos. Vou convidá-lo. Você está levando o judeu que não pode para um outro culto. Isso vem como uma vingança divina sobre você depois. Isso é muito importante, né? Você leva o judeu para um fogo estranho. Cuidado. Cuidado. E não é muito difícil, porque qualquer coisa fora da sua cultura, da sua religiosidade, acaba se tornando um fogo estranho, né? Existem movimentos aí, movimentos ditos messiânicos, que a gente não entende se é para seduzir o judeu para a idolatria, né? Ou se é para manter aquela pessoa na idolatria, né? Ali o adepto, o que é, né? Ou é os dois? Aí é pior ainda, né? Você quer trazer os judeus para adorar o seu intermediário ou você quer manter estas pessoas fora, né, do judaísmo, adorando o seu intermediário, adorando o seu Deus? Então, é um perigo travestido, parece, de uma coisa bonita, porque afinal de contas há uma roupagem judaica, né? Há um intermediário cristão. Veja a mistura. Eu acho que existe sim Israel, existe as outras nações. Existem as outras nações, existem os cristãos, existem os judeus, existem os muçulmanos, o Islã, o budismo, entre muitas outras. Mas cada um no seu quadrado. Sim. Cada um sendo fiel aos seus valores. Não é mesmo? Nós estamos falando de valores. Ora, por que eu tenho que insistir em converter você? Por que eu tenho que levar você a todo custo a ser batizado, a ser ali incutido da minha religião? Por quê? Qual que é a tua missão, né? Existem sim o proselitismo nas religiões, mas para o judeu ser proselitado não é possível. O judeu é proibido. As outras nações não são, mas o judeu é proibido, né? E aí criou-se um movimento, e aí é que eu respeito muito os nossos irmãos evangélicos, católicos, cristãos, os irmãos muçulmanos, os irmãos budistas, nós respeitamos muito, mas esse movimento em específico, ele é um movimento muito perigoso. Perigoso por quê? Justamente porque ele usa de roupagens judaicas para fazer o judeu se ajoelhar mediante a um outro Deus, a um outro culto. Então, cuidado, né? Os israelitas e os midianitas foram punidos, as suas mulheres foram sequestradas, né? Foram levadas para o território né, do povo de Israel. E aí os homens, aí mostra mais uma vez, né? Os homens também. Sim. Os homens também levaram as mulheres na esperança. Bom, vamos ficar com elas, né? Vamos ficar com elas já, afinal de contas, né?
são sim. bonitas, são mulheres, né, que nos agradam aos olhos, mas não era para que isso acontecesse. Se você pegar nos dias de hoje, isso é uma tática muito usada, né? Para subverter e desviar a base de uma família, de um lar, né? Bom, é a traição, a própria traição, né? Em que muitas das vezes o homem acaba fazendo e destruindo toda a tua família, toda a sua base familiar. E nada mais foi o que utilizaram ali, né? Utilizaram as mulheres para que elas conseguissem baixar a guarda, né, dos israelitas e trazendo com que eles fizessem o pecado de idolatria, né, de Baal. E é uma responsabilidade a mais para as mulheres que já têm tantas Sim, responsabilidades, mas a mulher ela tem um poder sobre o homem que é muito grande, né? Ela consegue influenciar o seu marido, o seu namorado, o seu colega de trabalho para o bem ou para o mal, sim, né? É, dado as devidas proporções, né, aqui entra uma responsabilidade maior. Ao homem que não deve se apegar aos seus interesses, instintos, né? né, aos seus instintos, né, intrínsecos, né, à sua Sim, humanidade, né, é um desafio constante. E veja, aqui os homens abandonaram a Deus e enfraqueceram a sua própria nação por conta das mulheres. Tamanho é o poder das mulheres. Não que os homens sejam coitadinhos, não, mas eles são fracos. tá. Os homens são fracos, não precisa de muito. Basta que ele esteja distraído e desapegado aos seus valores, porque o que protege o homem de certos envolvimentos são os seus valores, o seu temor a Deus e os seus valores, o seu amor a Israel, Sim. seu amor à Torá, o seu amor à família, né, que são os seus valores. É o que protege. E quando ele se distrai e geralmente os seus instintos, se ele não estiver muito ali atento, os seus instintos sobrepõem os seus valores. É uma briga constante, né? É uma briga constante em que o homem tem ali todos os dias, e quanto mais ele se afasta da Torá, mais ele abre brechas para que esse instinto que o homem tem, né, carnal, venha sobrepor a sua espiritualidade. E E, automaticamente você acaba caindo em ciladas Aharon, e essa complicadas. técnica que os midianitas usaram é uma técnica de marketing, né? E é Sim, usada até os dias de hoje. sim, As mulheres servem como ferramentas. Veja, você vai lá um comercial de cerveja, não é um velho, né, barbudo tomando uma cerveja gelada e falando que delícia. Não. É uma morena linda, né, mostrando todos os seus predicados de mulher, tomando aquela cerveja e dizendo, ó, a mensagem que ela passa, tome essa cerveja que você vai ter uma mulher como eu, né? Isso está sendo alimentado o subconsciente das pessoas, né, da sociedade, sim. né? Uma propaganda de perfume, uma propaganda de joia, uma propaganda de carro, né? Então Tudo esteja envolve. atento. E essa sociedade é muito hipócrita, né? Porque é a mesma sociedade que defende o direito das mulheres, né? Lá nos Estados Unidos, o movimento Me Too, que surgiu, que num primeiro momento parece um movimento, né, das atrizes, dos Sim, atores, né, um movimento de defesa da mulher. Mas veja, é a mesma indústria que produz as propagandas utilizando o corpo, a beleza feminina para vender mais produtos, né? Então, e do homem também. Coloca lá um sim. homem bonitão, arrumado, fazendo a propaganda de um determinado produto que precisa ser vendido. Então há uma hipocrisia sim na sociedade. Sim, Existem sim os abusos, existem sim as pessoas descontroladas, as pessoas fracas, que é o que nós falamos, que não têm valores, né? Que agridem, que violentam, que abusam. Existem sim os abusadores. Não estamos negando isso, mas sim, a própria sociedade cria esses monstros. Ela cria, ela alimenta. E quando o monstro começa a devorar tudo e a todos, aí a sociedade, né, faz de conta que não é com ela, né? Mas o próprio sistema cria esse tipo de subversão na cabeça. Então, diariamente, as pessoas recebem pancadas na cabeça
com esse tipo de conduta, né? Avalizando. Você vai ver uma novela da Rede Globo, você fica envergonhado Com tudo que passa lá. com tudo que passa lá, né? É uma subversão, é uma diminuição de valores, algo que é uma vergonha alheia você colocar o teu filho para Sim. assistir aquilo. Isso a gente volta no início da Paraxá, né? Que fala sobre os valores, né? A base, os pilares de uma família, de uma sociedade. E muitas das vezes, como a gente já comentou aqui, você é taxado de uma pessoa retrógrada. Ou seja, você tem que se atualizar, você tem que ser mais aberto a certas coisas. E não é isso que a Torá nos ensina, né? Então, a base da família sempre tem que ser seguida para que a sociedade ela se torne uma sociedade saudável, né? Então a vingança divina aconteceu, Israel guerreou, matou todos os homens, né? As mulheres também, que não eram apenas as virgens, né? Aquelas que não haviam se envolvido com ninguém, e ainda os espólios foram divididos. Né? Significa que aquele povo que não era nem para ter sido envolvido, né, naquela Na situação, tomada da... pagou um preço altamente caro. Israel pagou, sim, por ter esquecido, né, das suas promessas de honrar a Deus, honrar a Torá acima de tudo, né? Israel pagou, mas a nação que fez Israel pecar também Também paga. pagou. Significa que quando você faz alguém pecar, seja por qual motivo for, e aí chama atenção. Às vezes, aquela sedução feminina ou sedução masculina para fazer o outro pecar, o problema não vai ser só dele que pecou. Você que foi o motivo, que ajudou, que deu aquele empurrão, a vingança divina também virá sobre a sua vida. Isso é certo, né? É certo como o nascer do sol e o pôr do sol, né? Vai vir, a responsabilização é feita. Sim. Né? O Tribunal A Celeste cobrança está ali, vem, né? te examinando, e ele vai... Então nós temos que tomar cuidado. E não é só nesse nível, não, né? Ao influenciarmos qualquer pessoa a pecar por Qualquer diferentes motivo. motivos, né? Nós estamos agindo contra o nosso próximo e o Tribunal Celeste está verificando as nossas ações. Vai estar tudo escrito e vai ser cobrado, né? Então, você vai ser cobrado por essas ações que você toma na sua vida, né? E principalmente levando o seu próximo a um pecado, né? Bom, seguindo aqui, a tribo de Ruben e Gad e metade da tribo de Manassés pedem para se estabelecer na terra a leste do Jordão, que é boa para a criação de gado. Moshe inicialmente se opõe, temendo que isso desencoraje o resto de Israel. No entanto, as tribos prometem ajudar na conquista da terra a oeste do Jordão, antes de retornar para suas terras. Moisés então concorda com a condição de que cumpram sua promessa. Então, a expectativa, né, era que todo Israel A unidade do povo entrasse na terra, entrasse né? na terra. Assim, as 12 tribos representavam essa unidade, né, do povo que automaticamente, ao adentrar a terra, elas estariam mais próximos do Eterno. E essas duas tribos, com a metade da tribo de Manassés, acabaram se afastando, né? Dando Engordaram esse o parecer, né, de que um parecer mais técnico. favorável ao dinheiro, à economia, ou seja, a visão ali de ter ali o seu gado voltado mais para a área mais do valor, da riqueza, né? E esquecendo a parte espiritual, que eu acho que talvez seria uma situação melhor para eles se eles estivessem indo como uma unidade única, né, de um povo, e acabaram se afastando. Até, no entanto, que essas duas tribos, né, e meias, elas foram as primeiras a ser na tomada, né, elas foram exiladas primeiro do que as outras, né. Então, assim, o que ela nos ensina, né, que essa base ali de você sempre colocar o dinheiro na frente das coisas, muitas das vezes, não que o dinheiro não seja uma coisa boa, ele é uma coisa boa desde que você consiga conciliar o dinheiro com a parte espiritual. Ou seja, você tem que ser rico na parte financeira, mas também tem que ser rico na parte espiritual. Isso é um preceito, e por isso que muitos judeus se dão bem na vida, justamente por esse motivo, que eles não conseguem, eles não se desvencilham tendo o dinheiro e não se vislumbram com o dinheiro, mas também
eles não deixam a parte espiritual deles desvencilhar da riqueza. E não se Então, afastar do núcleo sagrado, né? porque a partir do momento que você faz esse desvencilhamento, esse desvencilho, né, utiliza o dinheiro só como base, você se afastando, esse dinheiro ele vai acabar, você vai se afundar. E isso explica muitas das vezes, muitas pessoas ricas que às vezes falam, eu tenho tudo, tenho fama, tenho dinheiro, mas sou triste, sou depressivo. Porque ele se desvencilhou da parte espiritual dele. E automaticamente você se desvencilhando dessa parte espiritual e deixando a parte material, mundana, tomar conta, você fica com a sua alma oca. E automaticamente você dá abertura para depressão, para várias coisas em que o cotidiano te impõe, né? Essas tribos fizeram um acordo com Moshe, né? Não, nós marcharemos e vamos conquistar a Sim, terra, porque o ajudar, primeiro né? temor de Moshe é que eles não fossem abandonar, se eram das tribos mais fortes, mais guerreiras. Mas foram, cumpriram a promessa, mas voltaram, ficaram longe. Depois, no desenvolver da história, essas tribos ficaram longe do núcleo espiritual. E Sim, com o passar do tempo, quando você se afasta do seu núcleo espiritual, você vai, né, como uma brasa, né? Quando ele se afasta do fogo grande, vai ela é se colocada, apagando, né? Ela né? vai se apagando, ela vai perdendo ali o, né, o seu fogo, né, a sua energia, Uhum. né? E acabou acontecendo com as tribos. Mais tarde você vai verificar isso, né? Bom, aí a jornada dos israelitas, a Paraxá de Massei, né? Até aqui nós estávamos falando de Matot, né? Massei traz a jornada e uma recapitulação detalhada do caminho que os hebreus fizeram desde o Egito até as planícies de Moabe. Cada parada é listada, mostrando o percurso completo da jornada de 40 anos. Ou seja, Moshe pega a nova geração, que está prestes a entrar na Terra Prometida, e conta a eles toda a história de como foi. O que é? É a recapitulação das suas origens, você lembrando da onde você saiu. Da onde você saiu? Hoje você está aqui nesse nível, está bem resolvido, né? Tem a tua história. Se você for um empresário, você tem a tua empresa, seus funcionários, né? Se você casou, agora você tem a sua família, mas quais são as suas origens? Qual caminho você trilhou para chegar aonde você chegou? Às vezes nós nos esquecemos do caminho. Nós simplesmente brotamos, né, do céu como uma chuva que caiu, ou caímos de paraquedas, né, na vida que nós temos hoje, e esquecemos as nossas origens. Nos envergonhamos das nossas origens, né? Mas muitas vezes precisamos parar, lembrarmos de onde nós saímos. Nós fomos escravos no Egito, e aí? Né? Moshe ele estava colocando ali para aquela geração que estava a adentrar da terra que não se esquecesse de tudo que a sua geração anterior veio a passar para que eles estivessem ali. Então, como você disse, a gente tem que lembrar muito de tudo que a gente viveu lá atrás, das pessoas que vieram nos trazer até aqui, para que a gente não se esqueça de tudo que aconteceu, para que Porque as não coisas estamos ali continuassem. pelos nossos méritos. Você não está onde você está hoje só pelos seus méritos. Sim, tem o seu papel na sua história. Ninguém vai construir a sua história por você. Mas existem os méritos dos seus pais, dos seus avós, dos seus antepassados. No nosso caso dos binenos, sim, existem os méritos daqueles judeus que foram perseguidos na Inquisição, fugiram para o Brasil, encriptaram os seus costumes, as suas tradições, e hoje nós temos uma história a ser resgatada, Sim. né? Existem os méritos daqueles judeus que morreram no Holocausto, ok? Assim como os nossos méritos existirão para os nossos filhos, para os nossos netos. Então você não constrói a sua história sozinho. Ah, eu fiz tudo sozinho, ninguém me apoiou. Bom, você nasceu, né? Você nasceu. Alguém teve que colocar você no mundo, né? Alguém te ajudou a chegar até aqui. Bom, nós devemos lembrar do nosso passado, ou para o bem ou para o mal, né? Nós olhamos hoje para a Segunda Guerra Mundial, olha, o judeu não tem lugar seguro no mundo a não ser Israel, né? Também, bom,
vamos lembrar disso para que isso não se repita mais. Nós temos que lembrar que fomos escravos para não voltarmos a nos tornarmos escravos novamente. E o que nos levou a sermos escravos? Então, o povo precisava lembrar. Bom, vocês estão aqui, mas o mesmo tanto de vocês morreu no deserto, numa jornada, para poder trazê-los até o lugar onde vocês estão. Então, relembrar os valores, voltar. Você não vai viver preso ao passado, mas vai sim lembrar dos seus antepassados e do que eles fizeram para que você estivesse onde está hoje. Corrigir os erros que eles tomaram, né? As coisas negativas que aconteceram com eles, de forma que a nova geração ali, né? Ou até nós, olhando para hoje, né? Tudo que aconteceu do nosso passado que você consegue trazer para o seu presente, né? E aplicar no seu futuro de forma positiva, né? Para que as coisas positivas venham para você e, consequentemente, para os que estão ao seu redor, né? Se olharmos aí a Inquisição que tentou subverter, tentou trazer todos os que eram judeus, né? Fazendo com que eles se convertessem ao cristianismo, né? E hoje eles estão voltando, né, para suas origens, porque é uma coisa que ficou uma lacuna, né? Que não se explica muitas das vezes. Eu mesmo, eu era uma pessoa que não tinha base de judeu, mas vim através de pessoas que buscaram e eu sempre tinha aquela coisa comigo, né? Mas por quê? Sempre buscando respostas, né? E vim a saber que realmente foi essa virada de chave ali que nos trouxe como cristãos e automaticamente veio essa guerriná, né? Essa chama, né? Em que nos coloca numa situação, não, mas você não é daqui, você é daqui. E automaticamente você busca isso. E muitas das pessoas às vezes olham e vêm e falam, eu amo Israel, eu tenho um amor por Israel, e muitas das vezes essa chama está acendendo e de repente você tem que buscar aquilo que você realmente quer. Que é, se eu amo, por que eu não posso ser? Eu não posso viver, não posso ser um judeu? E tudo está aí para nos ajudar, né? A Anuncia, a sinagoga, está toda aberta para todos virem e buscar esse conhecimento, esses ensinamentos, né, da nossa Torá, das Restaurar nossas as parashá. raízes. Não é isso? Sim. O nosso papel é restaurar as raízes. Raízes de quem? Dos nossos antepassados. Né? Nós estamos... Porque o povo de Israel agora que entrava, ele entrava por todos aqueles que já haviam morrido e que não tiveram oportunidade, inclusive pelo próprio Moshe, não entra na terra. Né? Era um legado. Olha, eu faço parte desse legado. Né? Moshe conta a história, eu faço parte. E era também um momento em que Moshe ainda tinha Tava uma se esperança, né? ali, né? De que, bom, olha o que ele fez, olha, né, toda essa jornada eterna, deixe que ele entre, né? Mas aquela geração não tinha todo esse apego, né, a Moshe. De repente, se fosse a outra ainda, mas essa não fez, de repente, o que Moshe estava esperando. Bom, essa paraxá, ela é extensa, né? Aí nós teremos as discussões da divisão da terra de Canaã. Primeiro, a conquista de Canaã. Ela não seria de qualquer maneira, tinham as regras de como, principalmente a expulsão dos moradores e a destruição dos seus ídolos. Isso era imprescindível, né? Se não forem expulsos, os habitantes se tornarão um problema para os israelitas, como se tornaram. Porque depois Davi, muitos séculos depois da entrada da terra, Davi ainda estava lutando com esses Contra a moradores idolatria. idólatras, que causavam problemas a Israel. Tentava toda vez por assimilação subverter, né? Exatamente. Vem aqui, vocês são nossos amigos, vem aqui, vamos comer um Sim. churrasquinho juntos e não sei o quê. Olha aqui, esse aqui é o meu Deus. Não, ele não te faz mal, porque ele tá aqui do meu ladinho, santinho, Mas guardadinho aqui, ó. Não, ó, esse é meu santinho, vou te apresentar. Não é para você adorar. Não, você já tem o teu Deus. Mas olha o meu santinho aqui. Essa relação, né, sim. com os demais povos. E eles deveriam ter sido expulsos daquela região. A divisão da terra, Moshe recebe instruções sobre como a terra de Canaã deveria ser dividida entre as tribos, né? E ele designa Elazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, para supervisionar a divisão, para que fosse justa
E a terra ela foi dividida de acordo com a personalidade de cada tribo. Ela foi distribuída conforme os talentos, conforme a cultura de cada uma das tribos. Foi uma divisão perfeita, né? Para que nenhuma tribo reclamasse: ah, mas aqui a minha terra é mais pedregosa, ah, a minha terra aqui é muito campo, eu queria uma terra com mais madeira. Não, já foi pensado justamente nesse funcionamento da terra ali já dividida, né? A criação das cidades-refúgio, porque, bom, no deserto era uma situação, agora passaria a existir a situação de você tem a terra, agora os conflitos podem aumentar entre os vizinhos e por aí vai. Então houve a criação das cidades. 6 cidades são designadas para esse propósito. 3 leste do Jordão e 3 em Canaã. As leis sobre homicídio voluntário e involuntário são discutidas, enfatizando a justiça e a proteção. É uma legislação bastante ampla essa, e você terá a oportunidade de se debruçar nisso. E daí, novamente, né, a herança das filhas de Zelofeade. Né? O capítulo final trata da preocupação dos chefes das tribos de Menaxe sobre a herança das filhas de Zelofeade. Eles temem que, se as filhas se casarem fora da tribo, suas terras serão perdidas para outras tribos. Moisés decreta que as filhas só podem se casar dentro da sua própria tribo, garantindo que a terra permaneça na família. Bom, e é sobre isso que nós estaremos estudando, examinando, nos aprofundando neste Shabat. Você vai ficar aí conosco. Está começando agora a reza de Kabbalat Shabbat, o recebimento do sábado da sinagoga junto com a comunidade. Então, não saia dessa tela. Continue aqui que você será redirecionado para o nosso Kabbalat Shabbat. Lembrando você de deixar o seu like, ativar o sininho das notificações, né? Inscreva-se nesse canal e compartilhe esse vídeo com os seus contatos. Um abraço a você, fique aqui. Desde já, Shabbat Shalom.